Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um resumão macro da DIN. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês do que a gente deve esperar das taxas de juros aqui no Brasil para esse ano e para 2026 também. Vou falar o que influencia as taxas de juros e também o ponto mais importante desse vídeo, como que a gente deve se expor à renda fixa, tendo tudo que a gente vai falar aqui em mente. Eu sou Rodrigo, economista e analista de investimentos da DIN. Então, eu já adianto para vocês, o cenário de juros altos aqui no país vai continuar em 2025 e 2026. E agora, o que a gente tem que fazer? A inflação esperada é o principal responsável por essas taxas de juros tão altas. E o descontrole fiscal acaba sendo a principal causa da desancoragem das expectativas de inflação. Ou seja, quanto mais o governo gasta sem responsabilidade, maiores são as expectativas de inflação. E maior tem que ser a nossa taxa de juros para, de fato, controlar a inflação. E com isso, a renda fixa mostra-se muito atrativa para os investidores. Muita gente está pensando em só investir na renda fixa, ir lá para a praia, tomar água de coco e ver o seu dinheiro render sem nenhum risco. Mas fica a grande questão, qual a melhor forma de selecionar títulos de renda fixa nesse cenário? É isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, vamos para uma breve introdução das taxas de juros e também da inflação aqui no país. Então, como vocês já sabem, o governo brasileiro está gastando muito mais do que ele arrecada e isso tem criado grandes déficits nas contas públicas, ou seja, a conta não fecha, fica no negativo. E aqui a gente tem uma fala do Stuberg, um gestor do Fundo Verde: só países em guerra têm déficit tão alto quanto o Brasil, ou seja, essa gastança desenfreada não tem nenhuma justificativa plausível e é o principal causador da desancoragem da inflação e também da necessidade de aumentar tanto as taxas de juros por aqui. E com isso em mente, o mercado já projeta uma Selic podendo chegar a pelo menos 15% no ano de 2025. Então a gente já tem duas altas da Selic contratadas para o primeiro trimestre desse ano. A gente vai ver a Selic chegar em 14,25% e, dependendo do cenário naquele momento, provavelmente ela vai chegar em 15% e talvez até passe, chegue a 16%, 17%. Só o tempo dirá. Eu trouxe aqui para vocês o gráfico histórico da Selic desde 2013. Então, lá do governo Dilma, a gente viu uma Selic startando em 7,25%. Ela chegou em 14,25%, igual ela vai chegar no primeiro trimestre desse ano. Desde então, ela veio caindo bastante no governo Temer, caiu no governo Bolsonaro e na pandemia caiu no patamar histórico de 2%. E aí, ela veio galgando patamares aqui, chegou em 13,75%. A gente achou que íamos fechar 2024 com uma Selic em 9%, 8,5%, mas não. Fechamos o ano de 2024 com uma Selic em 12,25%. E aqui a gente tem as expectativas dos agentes econômicos para a Selic em 2025 e 2026. Então, como vocês podem ver aqui, é esperado um pico da Selic em 15% lá no mês de julho desse ano. Depois ela deve fechar esse ano em 14,75%, muito alta. E aí o mercado espera uma queda gradual no ano de 2026, fechando o ano em 12%, uma taxa ainda de 2 dígitos que asfixia a renda variável de uma forma muito contundente ainda. E a gente pode ver aqui as projeções de alguns agentes para 2025, então o BTG é o mais pessimista, com uma projeção de 15,25% para fechar o ano de 2025, e a CNI é a mais positiva, aí, com uma previsão de fechar o ano em 12,75%. O grande ponto aqui é a Selic vai fechar esse ano em 2 dígitos, num patamar muito elevado ainda. E a gente tem que entender que vivemos hoje no regime de metas de inflação. E o que é isso, Rodrigo? Hoje, para a gente conseguir controlar a nossa inflação, o principal instrumento é a taxa de juros, que é definida pelo nosso Banco Central, que é independente, e ele deve continuar independente. A meta de inflação funciona da seguinte forma: o Banco Central vai lá, se reúne periodicamente e define qual que vai ser a meta de inflação. Então, atualmente, a gente tem uma meta de 3%, com uma banda para cima de até 4,5% e uma banda para baixo de 1,5%. Ou seja, se a taxa de inflação fechar dentro desse intervalo, quer dizer que o Banco Central fez um bom trabalho, não vai precisar escrever uma carta para o ministro da Economia, como o Galípolo fez no início desse ano. E aqui a gente vê o comportamento da inflação desde dezembro de 2023. Então, lá em dezembro de 2023, ela estava em 4,6%, aqui é o acumulado de 12 meses.
Desde então ela veio aqui meio flat, caiu em abril de 2024, chegando no menor patamar do ano, em 3,7%, mas aí ela começou a subir, muito pressionada pelos alimentos, e fechou o ano em 4,83%, ou seja, acima da meta. Isso aqui quer dizer que mesmo com a taxa Selic nesses patamares, o Banco Central não está conseguindo controlar a inflação. E por quê? Porque o governo está gastando mais do que ele deve e coloca dinheiro na economia, o que vai aquecendo a nossa economia. Como eu já adiantei para vocês, o principal vilão de 2024 foi a inflação de alimentos e bebidas, seguida pelas de saúde e cuidados pessoais. E esses dois grupos aqui, muito provavelmente, vão continuar pressionando o IPCA no ano de 2025. E com isso, o Bradesco já projeta uma alta próxima de 7,2% para a inflação de alimentos em 2025, que fechou em quase 8% em 2024. E aqui a gente tem a projeção de inflação do Banco Central, lá na carta que eles escreveram para o ministro Fernando Haddad. Então, o pico aqui, segundo as projeções do Banco Central, vai ser no terceiro trimestre de 2025, com uma inflação acumulada em 12 meses de 5,1%, e aí ela vai caindo durante todo o ano de 2026, e em 2027, no segundo trimestre, vai chegar em 3,2%. Ou seja, o próprio Banco Central prevê que até 2027 a inflação não vai chegar na meta de 3%. Pessoal, trouxe esse gráfico aqui para vocês porque ele é muito importante e diz muita coisa. Primeiro, essa linha vermelha aqui, ela representa a variação do IPCA mensal desde janeiro de 2023 até dezembro de 2024. Então, como vocês podem ver aqui, ela não é tão volátil, ou seja, ela não tem grandes picos e nem grandes vales como essas outras duas linhas aqui. Essa linha azul, ela é a inflação de alimentos e bebidas. Então, como vocês podem ver aqui, a inflação de alimentos e bebidas é muito mais volátil do que a média do IPCA, o que já é esperado, mas eu trouxe esse gráfico aqui para vocês terem uma ideia do quanto a inflação dos alimentos impacta o IPCA. Então, a gente pode ver aqui que no final de 2024 a inflação dos alimentos foi muito alta, e lembrando, essa linha verde aqui é a inflação da alimentação no domicílio. Então, essas duas linhas mais voláteis se referem à alimentação. Então, como vocês podem ver, tem meses aqui que a inflação no domicílio teve uma alta de quase 2%, e a inflação dos alimentos em geral uma alta de mais de 1,25%. Isso aqui só no mês. Então, isso aqui mostra que o grande problema da nossa inflação é, de fato, o grupo de alimentos e bebidas, que não é tão controlável pela taxa de juros. Qual o resumo até aqui, então? As taxas de juros vão ficar altas nos 2 dígitos em 2025 e 2026, muito por conta da nossa inflação, que está muito descontrolada, principalmente devido ao grupo de alimentação e bebidas, que está fora do alcance do Banco Central. Afinal, esse grupo ele é afetado por razões climáticas, oferta e demanda, e como as pessoas não deixam de comer mesmo em crises e com um aperto monetário maior, a taxa de juros tem um efeito menor. Vamos entender agora como que a gente vai trabalhar com ativos de renda fixa nesse cenário. E para isso a gente tem que entender o que são os juros futuros. Bom, os juros futuros refletem as expectativas do mercado sobre a taxa de juros em períodos futuros, baseados em fatores como inflação, política fiscal e cenário econômico. Eles são contratos negociados na bolsa como o DI na B3, que projetam os juros esperados para os próximos anos, ou seja, eles nos dão uma noção de como o mercado espera que o juro vai estar daqui 1, 2, 3, 4 anos à frente. E indicam tendências para investidores, empresas e governos ajustarem decisões financeiras e de planejamento. Então, um exemplo prático aqui. Se o DI 2026 está em 11%, o mercado acredita que a Selic estará próxima desse nível nesse ano de 2026. E aqui o grande ponto que a gente tem que prestar atenção quando vai investir em ativos de renda fixa. Os juros futuros influenciam a precificação de títulos pré-fixados e indexados ao IPCA, além de ajudar a definir estratégias entre pós-fixados, inflação e pré-fixados. Trouxe aqui para vocês o gráfico do DI 2026 e do DI 2030, que está em vermelho e o 26 em azul. Então, como vocês podem ver aqui, desde março de 2023, os DIs eles meio que estão no mesmo patamar ali. Em algum momento ou outro eles dão uma descolada, mas via de regra eles trabalham juntos. Então a gente pode ver que lá em julho de 2023, esses DIs estavam no patamar de 10,5%. Ou seja, o mercado esperava que para 2026, 2030 também, a Selic ia estar em torno ali dos 10%. E aí foi passando o tempo, a gente teve aqui o último vale no final de 2023,
ao redor dos 10%, e desde então, em 2024, a gente viu uma grande alta aqui dos DIs, que fecharam o ano praticamente aí na casa dos 15%. O que isso quer dizer, então? Que no final de 2024, o mercado espera que para 2026 e 2030, a taxa Selic vai estar ao redor de 15%, a despeito do que o mercado esperava lá no final de 2024, uma taxa Selic a 10%. Aqui a gente tem todos os principais DIs que eu acompanho na minha plataforma de trading. Então a gente pode ver aqui que praticamente todos estão ao redor dos 15%. E o que isso quer dizer? Que o mercado espera uma taxa de juros muito alta para os próximos anos, até 2030, 33, 2035, como vocês estão vendo aqui. Então é muito importante a gente acompanhar os DIs, porque eles ajudam muito na elaboração de uma estratégia vencedora na renda fixa. Agora a gente vai entender outro conceito muito importante, que é o conceito de marcação a mercado, que afeta os títulos pré-fixados e indexados à inflação. Ele é o ajuste diário no valor dos títulos de renda fixa para refletir o preço que eles teriam se fossem medidos no mercado naquele momento, considerando as mudanças nos juros futuros que a gente acabou de entender. E quando os juros futuros sobem, o valor de mercado dos títulos pré-fixados e IPCA+, cai, porque os novos títulos oferecem retornos maiores, tornando os antigos menos atrativos. E o contrário também é verdadeiro. Quando os juros futuros caem, esses títulos se valorizam. E aqui um ponto muito importante. Se o investidor vende esse título antes do vencimento, ele pode lucrar, como também pode ter um prejuízo, dependendo de como os juros mudaram desde a... Isso aqui exige muita atenção para não comprometer o nosso rendimento esperado. Essa aqui é uma imagem que eu tirei lá do site do Tesouro Direto, que explica esse conceito de marcação a mercado. Então a gente pode ver aqui que essa linha azul é o preço na curva. E essa linha vermelha aqui é o preço de mercado. E aqui em cima a gente tem essa linha pontilhada azul, é a taxa contratada. E essa linha pontilhada vermelha é a taxa de mercado. Ou seja, nesse caso aqui, o investidor comprou o título lá em janeiro de 2012. E aí o preço a mercado ele foi aumentando. Então, se ele fosse vender aqui em julho de 2012, ele ia ter um lucro. Por que isso acontece? Porque as taxas de mercado foram caindo. Então, o título dele, que tem uma taxa maior, passou a valer mais. E aqui está o grande pulo do gato da marcação a mercado. Esse aqui é o mesmo gráfico, só que com um espaço de tempo maior. Como vocês podem ver aqui, o movimento ele é o mesmo do que a gente comentou agora há pouco, mas quanto mais chega perto aqui do vencimento do título, a gente pode ver que o preço a mercado e o preço na curva, eles ficam muito próximos aqui, chegando a praticamente não ter nenhuma diferença no momento do vencimento. E o que isso aqui mostra pra gente? Que, independente se você vai vender ou não vai vender o seu título pré-fixado ou IPCA+, ele vai variar ao longo do tempo devido às curvas de juros futuros. Mas, se você mantiver esse título até o vencimento, você vai receber exatamente a taxa que você contratou no momento da compra. E, finalmente, vamos entender como aplicar tudo isso aqui nos investimentos em renda fixa. O que é importante saber na renda fixa? Bom, existem títulos públicos e privados. O Tesouro Nacional oferece títulos públicos que têm risco praticamente nulo, risco soberano, já que o governo garante o pagamento e no fim do dia ele tem a máquina de imprimir dinheiro. Já os títulos privados, como os CDBs, têm risco de crédito, ou seja, a chance do emissor não pagar o famoso calote. Por isso que é muito importante a gente analisar o emissor de títulos privados. E o conceito de marcação a mercado. O valor dos títulos pode variar antes do vencimento, dependendo das taxas de juros. E quanto à liquidez e prazo, títulos de vencimento mais longos são mais sensíveis às variações a mercado, enquanto os títulos de curto prazo apresentam menor volatilidade. O que isso aqui quer dizer? Que o seu Tesouro IPCA+ 2045 ele vai variar muito mais do que o seu Tesouro IPCA+ 2029. E apesar de todos esses títulos parecerem seguros, os diferentes tipos de renda fixa apresentam características e riscos únicos, exigindo uma diversificação para mitigar possíveis perdas. E o que fazer na renda fixa? Então vamos olhar para essas três principais classes de renda fixa e entender o que a gente deve fazer agora. Os pós-fixados, o famoso 100% do CDI, é a melhor escolha no curto prazo, já que eles acompanham a Selic e oferecem retornos consistentes sem oscilações de preço. No caso dos pós-fixados, o seu dinheiro ele vai crescer ou mais rápido ou mais devagar, nunca ele vai decrescer. Então, a gente tem como exemplo desses títulos Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária e assim por diante. A gente tem também os títulos indexados à inflação, os famosos IPCA+.
Eles são ideais para proteger o seu poder de compra, porque eles te dão um retorno real acima da inflação no médio e longo prazo, especialmente em cenários de inflação alta e descontrolada. E no caso dos pré-fixados, são os que nesse momento exigem mais cautela. Eles estão mais interessantes em cenários de queda de juros, porque o rendimento ele é fixado e pode ficar abaixo da inflação ou dos juros futuros. E aqui a gente tem um custo de oportunidade. Então imagina que você foi lá e pré-fixou a sua taxa a 12% ao ano. E aí a inflação ela se descontrolou, chegou a 8%, 9%. Então o seu retorno real no fim do dia vai ser de 3% ou menos. Isso é muito prejudicial para a sua carteira, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais longo, com um conteúdo bem mais denso. Espero que vocês tenham gostado. Mandem feedbacks lá no nosso canal de feedback do aplicativo da Jinai. E, claro, façam seus pedidos. Se querem entender melhor isso aqui, façam esses pedidos, que a gente está aqui para acompanhar vocês da melhor forma nessa jornada de investimentos. Lembrando que não é nenhuma recomendação e até a próxima.